para o nosso papo, o Eduardo Negrão, ele que está aqui conosco também para poder participar, ele tem perguntas também para o senhor Deltan. O Negrão, por favor, faça parte aqui dessa nossa conversa. Tá mutado. Negrão, tá mutado aí seu microfone, dá uma olhadinha para que a gente consiga... É que eu estava na gaveta, fiquei na gaveta há tanto tempo que eu esqueci que eu estava participando do programa. Eu dizia, doutor, é um prazer falar com o senhor, acompanho o seu trabalho, escrevi muito sobre o seu trabalho, sou paulista, mas também conheço bem a história do Paraná. Eu até procurei o seu livro aqui, mas não achei. Eu tenho muitos livros, não deu tempo. Então vamos à pergunta. O senhor que tem uma formação heterodoxa, né? Um promotor, tem mestrado em Harvard e é surfista também ao mesmo tempo. Eu queria fazer uma pergunta. Infelizmente, a Lava Jato é assunto pretérito. Acabou, foi destruído. Eu quero fazer uma pergunta sobre o futuro do ativismo judiciário. Como que o senhor tem visto esse envolvimento tão pessoal de alguns ministros? Eu sei que é uma pergunta delicada, mas como o senhor está eleito, pode responder com tranquilidade, a imunidade é uma questão de meses. Como que o senhor vê esse envolvimento pessoal de ministros que tem ministro que tem inimigo jornalista, quer prender jornalista aqui, quer prender jornalista fora, jornalista, aliás, paranaense, saindo da cadeia em cadeira de rodas, entendeu? Que tem ou um outro ministro que dá uma declaração para uma deputada do PSB, nós precisamos derrotar o nosso inimigo. Não ficou claro quem é o nosso inimigo, é inimigo da deputada, do ministro do Brasil, entendeu? Foi dada essa declaração em Boston para a deputada Tabata Amaral, e eu queria saber como que o senhor vê, porque mesmo com eventual reeleição do presidente Bolsonaro, o quadro no Supremo não vai mudar muito a curto prazo, nem a longo, né? Salvo alguma, alguma infelicidade aí, mas vai mudar um ministro, depois mais um, a maioria está bem estabelecida. Então, gostaria de ouvir o senhor a respeito do ativismo judicial só no Supremo, que infelizmente já está irradiando para os demais níveis da magistratura. Legal, Eduardo, obrigado por você acompanhar de perto a Lava Jato, o que aconteceu, a causa de corrupção, mas eu queria discordar um pouquinho de você ali do começo do que você falou. A Lava Jato não está morta. Quando a gente olha as anulações, elas ainda não atingiram 15%, 20% dos processos como um todo. Agora, pode sim atingir toda a Lava Jato. Por quê? Aquela mudança que aconteceu, que eu estava conversando com a Isabela e com a Débora, aquela mudança que aconteceu de regra do Supremo, dizendo que agora corrupção política tem que ir para a Justiça Eleitoral, quando eles mudam essa regra e aplicam para trás, eles podem anular toda a Lava Jato se eles quiserem. A minha opinião é que eles não anulam porque eles não têm coragem, porque aconteceu uma revolução. Veja que a Operação Integração ela foi anulada pelo ministro Gilmar Mendes com o argumento de que o primeiro colaborador da operação disse que uma parte da propina ia para a campanha eleitoral. Ora, se você voltar para Paulo Roberto Costa, o que você vai ver é que Paulo Roberto Costa dizia que parte da propina ia para a campanha eleitoral. Então, derruba tudo por coerência. Só que o que a gente vê, e o que a gente acredita que vai acontecer, é uma anulação seletiva de casos de acordo com conveniências de determinados ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, se a gente está insatisfeito com o Supremo Tribunal Federal, como você mencionou, qual é a solução para esse problema? E eu concordo com vocês, existe aí uma ultrapassagem de linhas por vários ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja o que aconteceu agora em relação a Daniel Silveira. Se o Supremo Tribunal Federal aplicasse para os corruptos o mesmo rigor com que aplicou para Daniel Silveira, e não vou entrar no mérito do que ele fez, eu discordo do que Daniel Silveira fez, ele tinha que ser avaliado na conduta parlamentar pelo parlamento, mas ele tinha imunidade parlamentar. E mais, se o Supremo tivesse aplicado para os corruptos o mesmo rigor que aplicou para Daniel Silveira, a gente estava num país muito melhor. A gente já tinha afastado corruptos de posições de poder. O que acontece é o contrário. Corruptos continuam nas posições de poder. Veja quem é presidente hoje da Câmara dos Deputados. É alguém em relação ao qual existiam fortes provas de corrupção. Então, se a gente tem veja que para a gente revelar, e voltando aqui na questão do que a Isabela tinha colocado, se a gente quer enfrentar o problema da corrupção, a gente tem que enfrentar o problema da impunidade, porque a impunidade tem 3 consequências seríssimas. Primeiro, a impunidade faz a corrupção compensar. Segundo, a impunidade, ela permite que os corruptos continuem a nos governar, que eles continuem vivendo na vida pública. E terceiro lugar, eles passam a ser exemplos
e eles passam a reinvestir parte da propina nas campanhas eleitorais, eles alavancam a permanência no poder. Existem estudos que mostram que quanto mais a pessoa investe na campanha, maior a probabilidade dela ser eleita ou reeleita, e ele gera um círculo vicioso, em que propina gera reeleição, que gera mais propina e por aí vai. Vocês comentaram que Eduardo Cunha foi aí semana passada. Por que Eduardo Cunha tinha uma bancada dele, uma bancada de proteção, uma tropa de choque, segundo falavam? Segundo, muitas pessoas apontam, segundo evidências colhidas ao longo de investigações e as provas apontam, foi uma pessoa que praticou corrupção, tinha milhões exteriores, segundo as pessoas comentam, ele investia não só na campanha dele, mas ele obtinha recursos para a campanha de aliados, ele foi expandindo o seu círculo de influência por meio do que ele fazia. Então, e se a gente tem esse problema, como a gente resolve, Eduardo? A gente tem 4 modos de resolver, ou de impactar, ou de melhorar o Supremo Tribunal Federal. O primeiro modo é pela escolha de presidentes que se comprometam a colocar no Supremo Tribunal Federal pessoas qualificadas para o exercício do mandato lá. Qualificadas para o exercício não do mandato, mas da judicatura, né, da sua vitaliciedade, do seu cargo vitalício. E tem outros 3 modos que dependem do Congresso Nacional. Como que o Congresso Nacional pode impactar o Supremo? Primeiro, o Senado pode fiscalizar o Supremo, incumbe ao Senado fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, o Congresso pode mudar a Constituição que o Supremo aplica. Então, se o Supremo veda prisão em segunda instância, o Congresso pode ir lá e restabelecer. Por que não restabelece? Porque quem está lá, 1/3 é investigado por corrupção, por improbidade administrativa e outros crimes. Em terceiro lugar, o Congresso ainda pode mudar os critérios de ingresso e de seleção de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, grande parte das soluções do nosso país passam pelo Congresso Nacional. Veja que o presidente da República mandou cerca de 45 projetos no último ano para o Congresso. Quantos foram aprovados? 6. Não importa quem as pessoas queiram para presidente, se a gente não tiver um bom Congresso Nacional, que faça política pública com base em evidências, sem populismo, e que esteja realmente comprometido com o avanço de pautas necessárias para o país, reforma administrativa, reforma tributária, reforma contra a corrupção, se a gente não tiver isso, o presidente da República, por melhor que seja, ele vai ficar refém de negociata, de fisiologismo, de toma lá da cá e de corrupção.